Última aula no Ser Cristo sobre evidências cristãs, aula apologética, e nós vamos falar sobre o pré-conhecimento exato e científico da Bíblia como prova da inspiração da Bíblia. É uma pena que nós não temos tempo para fazer as outras aulas, mas a gente vai fazer o máximo possível. Eu estou na apostila, eu vou lendo um pouquinho. Como um garoto, eu quero falar da minha vida um pouquinho. Como um garoto criado no interior dos Estados Unidos, convivi com eventos semanais, mensais e mesmo anuais. Esses eventos causaram medo, alegria, curiosidade, dúvida, entre outras emoções que passaram pela minha mente. Muitas vezes durante a semana, era minha obrigação levar o lixo até a lixeira fora de casa. Parece que foi sempre escuro lá fora no momento de realizar a tarefa. Eu tinha 10 anos. Um dos meus irmãos mais velhos costumava me amedrontar para o fato que eu poderia ser apanhado pelo bicho-papão enquanto estivesse fora de casa. Esta brincadeira acabou me transformando num atleta veloz nos 100 metros rasos, dado a corrida que fazia da casa para a lixeira e de volta sem ser apanhado pelo bicho-papão. Eu corri 1, 2, 3, 4 anos, imbatível, nos 100 metros, 200 metros, 400 metros rasos, sem nunca perder uma corrida. Durante esses anos de formação da minha vida, outras personalidades me foram apresentadas. Papai Noel, o coelhinho da Páscoa, a fada madrinha, Deus e Jesus Cristo. Essas personalidades certamente eram mais agradáveis porque trouxeram presentes, doces, moedas sob meu travesseiro e bênçãos. Muitas vezes eu permaneci acordado até tarde para ver Papai Noel, o coelhinho da Páscoa ou a fada madrinha fazendo a entrega de seus presentes. Oh, como eu desejava vê-los, mas eu sempre adormecia antes. Durante a minha adolescência, eu amadureci, deixei para trás as brincadeiras e fantasias da infância. Mas o passeio semanal que fazíamos para o culto de louvor para falar sobre Deus, Jesus e a Bíblia como a palavra de Deus, acendia minha curiosidade e também muitas dúvidas. Ninguém estava falando sobre fantasias, mas sim de realidade. Oh, como eu queria ver Jesus e Deus Pai e ter alguma prova de suas existências. O como nós podemos saber se alguma coisa é verdadeira? Como nós podemos saber se algo é verdadeiro? Como nós podemos discernir entre verdade e fantasia? Ou nós precisamos de evidências, fatos, provas, testemunhos oculares. Porque é necessário saber se algo é verdadeiro. É importante saber se algo é verdadeiro ou não. Será que tem verdades absolutas ou tudo é relativo? Eu vou confirmar hoje que há verdades absolutas. Porque nossas vidas dependem de verdades absolutas. Por exemplo, a mistura correta de químicas para produzir antibióticos pode restaurar a saúde em nossos corpos. Se for verdade que uma pessoa pode tomar 2 pílulas ao dia de um medicamento por 10 dias e a infecção desaparecerá, então nós devemos seguir esta verdade para obter a saúde desejada. Se alguém quebrar essas regras desta verdade, o resultado pode ser fatal.
Se alguém decidir que deverá tomar toda a embalagem de 20 pílulas de uma única vez para sarar mais rápido, isto poderia ocasionar sua morte. Verdades têm regras. Verdade determina vida ou morte. É uma verdade absoluta. Que tal eletricidade? A eletricidade demonstra a mesma coisa. A realidade da eletricidade não pode ser visto enquanto flui pela casa. Se alguém seguir as regras da eletricidade, essa pessoa pode usufruir dos benefícios em diversos eletrodomésticos do que dispomos. Se quebrar as regras desta verdade, o resultado também poderá ser fatal. Por exemplo, se alguém molhar o dedo e colocar em uma tomada elétrica, ou se ainda mergulhar o secador de cabelo dentro de uma banheira cheia de água, enquanto a pessoa está se banhando, o resultado pode ser catastrófico. Sabe o celular que a gente carrega em nosso bolso todo dia? É perigoso. Homens que andam com ele aqui no bolso o tempo todo, você é capaz de ficar estéril. Aquelas que estão penduradas aqui o tempo todo, você é capaz de ter um câncer na cabeça. Deixa-me demonstrar. Eu gostaria de ter um vídeo dessa. Eu não tenho comigo. Eu vi o vídeo uma vez. Alguém pegou 4 celulares apontados um para o outro em forma de cruz. 4 apontados. E eles colocaram um grão de pipoca no meio. E 4 amigos ligaram para os 4 celulares simultaneamente e estourou a pipoca. Tem uma energia acontecendo lá. Eu acho que eu não ia andar com meu celular aqui no bolso o tempo todo. Está lá guardado por enquanto. Eu carrego ele de vez em quando. Mas quando eu estou andando na rua, eu não deixo a internet ligado para ele ficar captando o dia todo. Não, eu desligo até eu quero falar nele. Mas alguma coisa para pensar sobre regras de eletricidade. Vamos falar sobre gravidade. A verdade absoluta de gravidade. Se uma pessoa obedecer às leis dela, pode se manter seguro. Se uma pessoa afirma, eu não posso ver a gravidade, ela não deve existir. Pularei de um edifício de 20 andares para provar isso. A verdade será prontamente revelada. A verdade é importante porque nossas vidas dependem dela para a sobrevivência. Verdades têm regras. A verdade determina a vida ou morte. É uma verdade absoluta. Químicas, eletricidade, gravidade e a Bíblia. A Bíblia é uma pura verdade. Eu quero que vocês observem estes textos bíblicos. João 17:17. Jesus disse naquela oração antes de ser morto na cruz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse que a Bíblia é a verdade. Como poderemos saber que não é fantasia, mas realidade? Bom, nós precisamos de evidências. Veja este texto da Bíblia. Uma afirmação bíblica. O outro lado do tribunal não acredita nisso. Eu vou fazer a afirmação e depois eu vou apresentar evidência para o júri. O júri vai ter que decidir se é verdadeiro ou não. Mas a Bíblia afirma, em 2 Timóteo 3:16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Fôlego. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui aprendemos que a Bíblia possui tudo o que precisamos saber para viver neste planeta e que Deus é o autor deste livro. Como poderemos saber se é verdade?
Onde estão as provas, os fatos e as evidências? Existem quantidades enormes de provas concernentes à inspiração da Bíblia por Deus, tipo sua brevidade. É só desse tamanho. Ele é menor do que minha apostila. Minha apostila fala pouca coisa. A Bíblia é breve e fala tudo. Que tal sua unidade? 66 livros, escritos durante um período de 1500 anos, e não tem contradição nenhuma lá. Deus usou mais de 40 homens para produzir este livro. União. Que tal a permanência? Eles tentaram destruir o livro, queimar o livro, eliminar na praça, e lá está na mesa. Profecias cumpridas, mais de 300 profecias do Velho Testamento cumpridas em Jesus Cristo. Dados históricos, geográficos, perfeitos, com exatidão. Preconhecimento científico e ensinamentos éticos. Hoje eu vou só focalizar no preconhecimento científico. A Bíblia é uma coleção de 66 livros escritos durante um período de aproximadamente de 1500 anos por mais de 40 autores. Esses autores eram reis, profetas, copeiro, pastor de ovelhas, pescadores, cobrador de impostos e até mesmo um doutor. Alguns deles possuíam muita instrução formal e outros eram homens comuns e sem instrução. Eles viveram em locais diferentes, falavam línguas diversas e pertenciam a situações culturais variadas. Eles produziram um breve registro que nós conhecemos como a Bíblia. Ela não se contradiz e tem um tema central. Nós conhecemos 40 autores hoje em dia trabalhando juntos que poderiam produzir um livro tão perfeito como a Bíblia. Conhecem? A resposta é óbvia, não. Até quando eu cheguei no Brasil, eu estava tentando escrever uma nova Constituição brasileira. Era um debate constante. Ainda eu acho que eles não resolveram uma questão. A Bíblia é perfeita. Siga até uma livraria e observe a quantidade de livros escritos que dizem tão pouco e os compare com a Bíblia que diz tudo que precisamos saber como viver neste planeta. Olhar todas as provas concernentes à inspiração da Bíblia por Deus seria muito mais do que seria capaz de lidar nesta lição. Vamos observar uma prova, só uma, entre uns 10, da inspiração da Bíblia. Ela mostrará que nossa fé, na verdade, da Bíblia não é cega, mas com base em evidência. Um pouquinho de introdução aqui, só lendo a Bíblia, por exemplo. Cerca de 2.700 vezes a Bíblia diz: Deus disse, Deus disse, Deus disse. Esta afirmação é importante, mas só uma afirmação não é prova. Se eu disser que eu sou presidente dos Estados Unidos 2.700 vezes, não significa que eu sou o presidente. O livro dos Mormons, Ellen White, Allan Kardec, Maomé, Charles Russo e outros pentecostais, e os pentecostais afirmam ser inspirados. Mas onde está a evidência? Nós vamos observar o preconhecimento científico e exato da Bíblia como prova de sua inspiração e como prova que a Bíblia é verdade absoluta. Nós vamos observar conhecimento científico antes que a ciência foi descoberta. É isso que nós vamos fazer hoje. O esboço é simples. Nós vamos observar dentro da apostila 12 provas científicas da inspiração da Bíblia. Eu encontrei mais 13 que não estão na apostila, mas estão na multimídia, se nós tivermos tempo para todos. Nós vamos observar somente 3 coisas. Antiga ignorância supersticiosa. Recente investigação científica. E antiga inspiração das Escrituras. É isso que vamos fazer. Vamos começar com uma pergunta e ver esses 3 itens aplicados à pergunta. O que as pessoas pensaram que era a forma da Terra antes de ser provado que é redonda?
O que as pessoas pensavam? Plano, quadrado, um disco. Eu acho que Aristóteles chegou mais perto, porque ele viu como se chama quando a lua fica na frente do sol? Um eclipse. Ele viu um eclipse, ele podia ver a redondeza da sombra da Terra. Então ele achava que era plano, mas ele achava que era um círculo, tipo um pedaço de papel plano, mas em forma de círculo. Ele não entendeu que era um globo, uma bola, tipo esta bola de dinossauro com quem eu gosto de brincar. Tyrannosaurus Rex quase tem uma dor de cabeça. Ele não pensava assim, Aristóteles. Ele não pensava assim. Mas, esta é a pergunta. O que as pessoas pensavam? Uma antiga ignorância supersticiosa diz quadrada. 350 anos antes de Cristo, até 1520 depois de Cristo, este era o pensamento. Não fica vigiando de barco longe do litoral, você pode cair fora. Agora, recente investigação científica diz redonda. Em 1492, Cristóvão Colombo atravessou o mar Atlântico e chegou nas Américas. 1520, Fernão Magalhães deu uma volta no mundo inteiro. Começou num ponto, deu uma volta e voltou onde ele começou. Em 1997, a família brasileira Sherman seguiu a mesma rota de Magalhães, deu uma volta no mundo. Agora, o que a antiga inspiração das Escrituras diz? Redonda. Vocês querem ler um pouquinho? Alguém quer ler Isaías 40, 22? Vamos pegar Isaías 42. Augusto. Henrique quer pegar Jó 22, 14. Jennifer, Jó 26, 10. Veridiana, Lucas 17, 30 e 36. O que a Bíblia diz? Pode ler? Uhum. Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um fogo e as armas como uma tenda para eles habitar. Deus senta sobre a cúpula da terra. Redonda, né? Como Isaías sabia disso 700 anos antes de Jesus nascer? Toda a escritura inspirada por Deus. Henrique. Nuvens espessas ocorrem, e ele não pode vê-los, quando percorrem a abóbada dos céus. A abóbada, o arco dos céus. Como Jó sabia 4.000 anos atrás que a terra era redonda. Que tal Jó 26, 10? Então, é mais claro no João Ferreira de Almeida, mas vamos ver o que esta tradução diz. Traça o horizonte sobre a superfície das águas, para servir de limite entre a luz e as trevas. Não é tão claro na nova versão internacional. A gente pula essa. A menos que alguém tenha nova João Ferreira de Almeida aqui. É mais claro lá. Talvez no celular tem. Ok, Veridiana, nos ajuda com Lucas 17. O que Jesus falou? Ok? Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perdê-la, salvá-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, ou um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo uma será tomada e outra será deixada. Depois estarão no campo, um será tomado, dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Ok, na volta de Cristo, ele falou isso. Alguém está trabalhando no campo e alguém vai ser tirado. No restante do versículo diz: aquela noite
Um vai ser tirado da cama e outro deixado. Na volta de Cristo, alguém vai estar trabalhando e alguém vai estar dormindo, porque pessoas moram nos dois lados do planeta. No Japão, atualmente, é 4 horas de manhã. Jennifer. Na Almeida, está dizendo assim: traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. Traçou um círculo. Como Jó, 4.000 anos atrás, que falava do círculo da terra. Interessante. Como Isaías, Jó, Jesus, que viviam numa época de ignorância supersticiosa, podiam falar coisas cientificamente perfeitas bem antes da ciência moderna comprovar essas. Pré-conhecimento científico. Toda a escritura é inspirada de quem? Deus. Jó era um pastor de ovelhas. Ok, vamos a outra pergunta. O que as pessoas acreditavam ser o suporte da Terra antes que a lei de gravidade fosse descoberta? O que eles achavam? Alguém já leu sobre a Grécia? O Atlas parado? Veja estes aqui. Alguns tipos hindus falaram elefantes, 4 elefantes nas costas e a Terra parado lá. No em órbita, parado. E o Sol mexendo. Os babilônios, outros acharam que era uma tartaruga. Grécia achou que um Atlas, o deus Atlas, segurava nas costas. Em 347 a.C., Platão diz Atlas. Este era o pensamento. A recente investigação científica diz nada, não tem suporte, a Terra não tem suporte. Em 1611, depois de Cristo, Galileu Galilei, com o telescópio, e 1637, depois de Cristo, Isaac Newton diz que a Terra está em órbita ao redor do Sol. Translação, rotação, inclinação e órbita. Vamos ler a antiga inspiração das Escrituras. Jó 26, versículo 7. O que diz? Ele estende os céus em ordem sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Ele suspende a terra sobre o nada? Como Jó, um pastor de ovelhas, sabia que a terra não tinha suporte nenhuma. Pré-conhecimento científico, durante uma época de antiga ignorância supersticiosa, estava exata da recente investigação científica. Como Jó sabia desta informação? Toda a escritura inspirada por Deus, diz 2 Timóteo 3,16. Outra pergunta. O que as pessoas pensavam sobre nosso universo no passado? Um universo amplo e infinito ou fechado e finito? O que as pessoas achavam? A antiga ignorância supersticiosa diz finito. 350 anos antes de Cristo, Aristóteles diz finito. Eles tinham a noção que nós estamos no planeta Terra e tinha uma camada aqui. E se tivesse como voar, se tivesse um espaço novo, você podia sair da Terra e chegar lá e chegar no limite, como se fosse um vidro lá, e é só isso, nosso universo. E você pode ver os diversos desenhos da Babilônia que eles ensinaram essas coisas. Mas recente investigação científica diz infinito, aquele universo em expansão que continua até os dias de hoje. 1917, depois de Cristo, telescópio no Monte Wilson, no Los Angeles, Califórnia, mostrou o universo em expansão. O que Jeremias 31:37 falou 600 anos antes de Cristo, antiga inspiração da Escritura diz, e quem tem por aqui? Quem quer ler essa? Jeremias 31:37. Quem chega primeiro pode ler.
céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei os descendentes de Israel, por tudo que eles têm feito, diz o Senhor. Deus queria afirmar, eu nunca vou rejeitar Israel. Eu fiz uma promessa a Abraão e eu vou trazer Jesus à terra. E como garantia, se pudesse medir os céus, eu ia rejeitar. É possível medir os céus? Então Deus vai cumprir sua promessa. Outra pergunta, e eu pergunto de novo, como Jeremias, outro tipo pastor de ovelhas, se tornou profeta, como Jeremias sabia que o universo é sem limites? Toda a escritura é inspirada por Deus. Que tal essa? É possível para os humanos contarem todas as estrelas? É impossível. Na antiga ignorância supersticiosa diz, vamos tentar. Então no ano 120 a.C., um homem se chama Hipparcas, e 5 anos depois, 125 a.C., Ptolomeu, eles falaram, quanto eles falaram? Vamos ver se eu posso ver. Hipparcas catalogou 850 estrelas a olho nu. 5 anos depois, Ptolomeu, astrônomo grego, adicionou ao catálogo de Hipparcas e contou 1022 estrelas. Outros dizem que no máximo tem 3.000. Recente investigação científica diz é impossível. Em 1608, Galileu Galilei diz, tem muito mais do que 3.000. No ano 2000, com o telescópio Hubble, afirmou que tem mais de 100 bilhões de estrelas só em nossa galáxia. E agora, com tanta fotografia do universo, eles dizem que tem mais estrelas no universo do que grãos de areia no planeta Terra. É impossível contar as estrelas. Mas o que a antiga inspiração das Escrituras diz? Eu preciso de 3 leitores. Stephanie está pronto? Jeremias 33, 22. Quem mais? Quem mais tem uma Bíblia? Breno, pode ser Gênesis 15, versículo 5. Quem mais? Ana está pronto? Isaías 40, 26. Jeremias foi escrito 600 anos antes de Cristo. O que Jeremias diz sobre as estrelas? Farei os descendentes do meu servo Davi e os levitas, a quem me servem, tão numerosos quanto as estrelas do céu, e incontáveis como as areias da praia do mar. As estrelas são incontáveis. Que tal Gênesis 5, ou 15, 5? Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. É possível contar as estrelas? É impossível. Gênesis foi escrito 3.400 anos atrás. Como Moisés, pastor de ovelhas, sabia desta informação? Que tal Isaías 40, 26? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a toda chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Para nós é impossível contar as estrelas, mas Deus sabe o nome de cada um. Cada um. Como Jeremias, Isaías, Moisés sabia desta verdade que as estrelas são incontáveis milhares de anos atrás. Toda a escritura é inspirada por Deus. Outra pergunta: os oceanos são conectados ou separados um do outro? Antiga ignorância supersticiosa diz não conectados. Porque eles olhavam no planeta Terra como se fosse quadrado. Eles estão aqui neste planeta. Então eles andavam para um lado e viam o mar. Então eles andavam para o outro lado e viam o mar. Separados. Mas recente investigação científica diz conectados, todos os mares. Você pode ficar no Pacífico, no Atlântico, no Índico,
e chegar no Pacífico de novo. Magalhães fez isso, deu uma volta no mundo, comprovando que todos os oceanos do mundo são interligados. Que tal Moisés, pastor de ovelhas, que nunca anda de barco na sua vida? Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10. 3.400 anos atrás, o que Gênesis capítulo 1, 9 e 10 diz? E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca chamou-se terra. Ele chamou mares o conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. O conjunto das águas. Terra aqui e as águas conjuntos. Eles estão interligados. Que tal essa pergunta? Como uma pessoa navega com um navio de um lugar ao outro através do mar? Como alguém faz isso? Na antiga ignorância supersticiosa, tenha cuidado, filho. Mantenha a terra sempre em vista. Ou eles tinham navios, mas eles tinham medo de ficar longe do litoral. Sempre mantinha a terra em vista enquanto estão pescando. Com o tempo, passa um pouquinho de tempo. Sabe o que os marinheiros fizeram? Com medo de ficar perdidos. De repente eles estão pescando e pescando e pescando, e olhou e onde foi a terra? Oh não, sabe o que eles fizeram? Eles cuidavam de pássaros a bordo. E se eles ficaram longe da terra, eles soltaram os pássaros foram terra, foi para a terra, e eles seguiram os pássaros para casa. Cristóvão Colombo atravessou o Atlântico para as Américas e de volta seguindo um mapa. As estrelas, toda noite as estrelas estão lá. Então ele seguiu para essa estrela, para aquela, escreveu num papel e voltando ele seguiu as estrelas para casa. Um mapa. Mas recente investigação científica diz correntes marítimas, estradas no mar. Em 1855, estamos falando um pouquinho mais de 100 anos atrás, um homem se chama Matthew Maury, estava doente na cama. E eu acho que foi seu filho, vamos ler a Bíblia junto. Ele leu que Salmos diz, 3.000 anos atrás, rei Davi escreveu uma coisa sobre o mar, ele diz, mesmo? E baseado no que a Bíblia diz, ele foi atrás das correntes marítimas. Ele ficou famoso, escreveu os primeiros mapas dos mares, estabeleceu uma escola de navegação. Provavelmente ficou um multimilionário. Mas você pode ver os mapas dos mares, eles são correntes que estão sempre nos mares. Hoje, com satélites, vocês podem ver o movimento das águas da terra. O mesmo movimento todos os dias. São estradas fixas no mar. Aqui são aquelas que mostram as correntes. Alguns são frias, alguns são quentes. Minha esposa e eu, nós levamos nossas 3 crianças para Santa Catarina alguns anos atrás. Nós entramos num barco para passear um pouquinho e nós pedimos para o piloto do barco, nós podemos descer e nadar um pouquinho. E as crianças não queriam entrar na água por causa de tubarões. Minha esposa pensava, esta água é tão fria, nenhum tubarão está por aqui. Então nós nadamos por um tempo ao redor do barco, mas foi interessante. Você fica parada e uma corrente começa a te levar longe. Você tem que se esforçar, voltar. E era fria a corrente. Então nós fomos do outro lado do barco e paramos um pouquinho e a água era morna e puxava numa outra direção. Nós sentimos as correntes. São estradas nos mares. Alguém se lembra Procurando Nemo? Lembra quando eles estão, onde está meu filho? Eu tenho que procurar. Tinha o Dory, que é meu, loira. Eles estão chegando lá, tentando nadar, procurando Nemo. E daqui a pouco eles encontram essas tartarugas. E os tartarugas, ei mano, vem viajar com a gente. Então eles entram numa corrente. Eles atravessam o mar numa alta velocidade, como se fosse o BR-277 andando 110 por hora, e não no trânsito do centro de Campo Grande que parece que não mexe.
filme bem legal, porque demonstra, num desenho animado, as correntes marítimas. Salmos 8, versículo 8. O que Davi, pastor de ovelhas, que provavelmente nunca andou de barco na sua vida, escreveu sobre isso. Salmos 8:8, quem está lá? Salmo 8:8. Escrito 3.000 anos atrás, na antiga inspiração das Escrituras. As aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Tudo que percorre as veredas dos mares? Tem caminhos nos mares, tem BRs nos mares, autoestradas. E eles estão fixos, estão lá o tempo todo. As tartarugas usam para atravessar os mares numa alta velocidade para botar os ovos. E eles voltam daqui a pouco e voltam bebês. Outra pergunta: de onde vem a chuva? E como ela chega às nuvens? Ok, meus amigos, vamos fazer uma prova. Tem uma pequena prova. De onde vem a chuva? Do céu! Ninguém respondeu, vou te ajudar. Como a chuva chegou no céu? Água e vapor. Você aplica termodinâmica, calor, um dia calor, suando em Campo Grande, a água vai evaporando, ele esfria, ele cai de novo da terra. O ciclo de água, todos nós aprendemos na terceira série. Agora, na antiga ignorância supersticiosa diz, nós não sabemos. Eles achavam que a água, nessa terra plana, quadrada, simplesmente caiu fora. Eles não tinham nenhuma explicação. Mas, recente investigação científica diz o ciclo da água e trovão. Em 1717, depois de Cristo, Isaac Newton, ele observar ar úmido, vapor, é menos denso do que ar seco. É tipo colocar uma panela com água para ferver e colocar uma tampa em cima. E depois de um tempo você tira a tampa e você pode ver o vapor foi na tampa e está chovendo lá dentro. O ciclo de água, descoberto uns 300 anos atrás. E agora a gente estuda isso da terceira série. Ciclo da água e trovão produzem a chuva. Você pode ver a chuva, o rio, a evaporação, transpiração, vapor de água, chuva e vai ao ciclo. E eles estão aprendendo cada vez mais sobre como raios e trovão vão determinar a quantidade de chuva que vai cair na terra. Tempestades elétricas trazem chuvas pesadas. O que a Bíblia diz? Temos 5 leituras. Que tal Jó 36, 27, Ana? Jó 36, 27 e 28. Stephanie, Eclesiastes 1, 7. Eclesiastes 1, 7. Quem? Você está pronta? Ok. Isaías 55, 10. Henrique, Jó 38, 25, 26. Augusto, Amós 9, versículo 6. Vamos ver o que aquelas pastores ignorantes, pregadores de Deus sabiam. Muito antes da ciência revelar essas verdades do ciclo da água. Ana, o que diz? Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Ele atrai as gotas da água e eles descem. Ele atrai as águas da garra. Está vendo o ciclo de água? Como Jó sabia disso? Que tal Salomão? Stephanie, Eclesiastes 1, versículo 7. Todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltarão a correr. Todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio. Por que não? Evaporação. Ok, que tal Isaías 55, 10? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir somente para o semeador e o pão para o que come. Então a chuva e neve vão descer do céu e não voltam para lá até primeiro, antes regar tudo. Está vendo o ciclo?
Como Isaías 700 anos antes de Cristo sabia disso? Que tal 4.000 anos atrás? Jó 38, 25 e 26. Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem? Quem fez isso? Que tal Amós 9, versículo 6? Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóboda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Mesma coisa. Ele reúne as águas do mar e ele espalha sobre a terra. Uau! Todos esses pastores ovelhas são inteligentes. Como eles sabiam desta informação cientificamente exata? Toda a escritura inspirada por Deus. Eles tinham que ter informação de fora, porque eles não tinham condições de saber sobre isso, sem instrumentos científicos que nós temos nos últimos 300 anos. O que as pessoas pensaram sobre a história de Noé e o dilúvio que deixou a terra completamente submersa? O que a antiga ignorância supersticiosa diz? Mito da Bíblia. Mesmo que existe mais de 250 lendas de todas as culturas do mundo fora da Bíblia sobre o dilúvio, numa arca, uma família salva quando Deus destruiu o mundo. Todas as culturas do mundo falam esta história, mas todo mundo trata como se fosse um desenho animado, mito. Recente investigação científica diz houve um grande dilúvio mundial. Em 1885, Edward Seuss descobriu fósseis de peixes nas montanhas mais altas do mundo. E tem fósseis de baleias e tubarões no interior dos Estados Unidos, lá no centro, em Kansas e Nebraska, longe no mar. Recente investigação científica diz grande dilúvio mundial. A Arca de Noé. Estão vendo a arca? Ele tem mais de 4.000 anos de idade e ele não é bonitinho em cima da terra. Está vendo ele? Está vendo uma porta? Pode ver as vigas de construção? É o tamanho de um campo de futebol e meio de comprimento. Quanto é? 300 côvados? Côvado é a ponta do cotovelo até o ponto do dedo. 300 desses. É um campo de futebol e meio de comprimento. É imensa. Em 1987, Ron Wyatt, ele é um arqueólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, junto com nosso irmão Ted Stewart, foram lá. E eu tenho toda a pesquisa no vídeo. E a pesquisa levou 10 anos, de 1977 até 1977 e 87, só para confirmar toda a raio-x de baixo, de confirmar que é um naufrágio, em cima de uma das das montanhas irmãs de Ararat. Mas, o que é? Tem muito mais no vídeo. Seria bom ver isso, mas eu quero fazer outras coisas. Mas onde estão as montanhas de Ararat, por acaso? Onde estão as montanhas de Ararat? Então, esta é a região. Se tem Itália, se tem Grécia, tem Turquia moderna. E nós vamos... Onde ficou a arca? Mais ou menos por aqui. Deixe-me mostrar. Tem Iraque, Bagdá, tem Jerusalém aqui embaixo, Turquia moderna, mais ou menos aqui. Deixe-me mostrar um mapa bem mais perto. Onde está aquele símbolo amarelo? Desculpe, vermelho. Você está vendo Grécia? Roma está lá, Grécia, Turquia, Jerusalém está aqui embaixo, Irã, Iraque. Tem aqui as montanhas de Ararat. Vamos chegar mais perto? Arca de Noé, bem aqui. Você tem Turquia moderna, você tem Irã aqui embaixo, as montanhas de Ararat. A Arca de Noé pousou nas montanhas de Ararat, diz Gênesis 8, versículo 4. 1.889 metros acima do mar. E veja a fotografia dos pilotos de caça que estão procurando tropas. Essa foi a primeira fotografia. Ele diz, que é isso? Isso é estranho, a formação.
Então eles foram lá e eles investigaram esta coisa que parece uma construção humana. Vamos chegar mais perto. Esta é a fotografia do ar. E ele está embaixo da terra. Ele é uma fóssil agora. Literalmente toda a madeira é petrificada hoje. É um fóssil. Você pode ver o comprimento, a largura, mesmas medidas em Gênesis. Você pode ver a abertura da porta. Você pode ver a frente do barco. Você pode ver as costelas da construção. Impressionante. Olha as âncoras que eles encontraram. 8 âncoras do mesmo tamanho e forma foram encontradas numa trilha atrás da arca. E tem 8 marcas em cada uma. Só o que eles encontraram. Veja onde as âncoras foram soltas atrás da arca. A arca pousou aqui, atrás aqui tem as âncoras. Como se tivesse a água baixando, eles soltando peso para finalmente a arca pousar. Há uma vila perto do local onde uma âncora está e é conhecida como o lugar dos 8. O vale onde a vila está localizado é chamado a região dos 8. Ninguém na região sabia por que era chamado assim, pois foi passado de geração em geração. A montanha onde a arca está localizada é chamada Doomsday, ou Dia de Julgamento de Deus. É o nome da montanha onde foi pousada. Todo mundo chama essa de Doomsday, Dia de Julgamento de Deus, pelo povo local. Havia por um tempo a história de Noé em desenhos em pedras, pomba, barco, 8 pessoas e a montanha perto da arca, mas foram roubados recentemente. Estamos lá por tempo e eles tiraram fotos antes. Era a história de Noé em pedras 3.000 anos antes de Cristo. Pomba, barco, 8 pessoas. Alguém roubou essas, que pena, não existe mais. Os arqueólogos trouxeram para o local especialistas em resgate marinho que confirmaram que é navio feito por homens, cientistas de física que confirmaram que eram feitos de madeira, agora petrificada, geólogos para confirmar o tamanho. Raio-X radar da superfície mostrou o casco do navio, vigas que sustentaram a cobertura, viga da quilha, vigas de madeira que são as costelas do navio e salas dentro do navio. Toda a madeira fossilizada e comprovado carbono orgânico. Veja o que eles encontraram no raio-x. Vigas que sustentam a cobertura podem ser vistos na lateral. Raio-X da superfície mostrou linhas de ferro na construção e confirmou as medidas de comprimento, largura e profundidade da arca, que são idênticos a Gênesis 6. Agora é um pouquinho diferente da medida exata, porque ao invés de ser uma arca bonitinha, ele é meio... porque ele é antigo. Quando um pedaço de madeira da arca foi cortada, foi visto que é madeira laminada, petrificada, fossilizada, mas era colada. Você pode ver as camadas de madeira laminada e colada. Milhares de arruelas e rebites de ferro foram encontrados nas juntas da madeira petrificada fossilizada da arca. Este rebite foi atingido com um martelo quando ainda estava quente. O governo da Turquia, em 1977, diz a Arca de Noé foi encontrada. Isso estava tudo na televisão norte-americana também. E eles decidiram criar um parque nacional na Turquia, com um centro de turismo construído, que você pode visitar hoje, quando não tem guerra na região. Mas este é o que eles encontraram. Maravilhoso, né? Agora, a antiga inspiração dessas escrituras diz, houve um grande dilúvio mundial. Você pode ler Gênesis capítulo 1.
a superfície da terra foi coberta da água inicialmente. Depois, em Gênesis capítulo 6 a 9, na época de Noé, Deus fez um dilúvio mundial. Salmo capítulo 104, 6 a 9, 1000 anos antes de Cristo, o rei Davi diz que as montanhas mais altas do mundo foram cobertas de água. Que tal? Outro assunto. Alguma nova energia adicionada ao nosso universo atual? Existe uma nova energia aparecendo? Uma antiga ignorância supersticiosa que ainda está na faculdade hoje diz sim, para que a evolução possa acontecer. Ainda estão ensinando ignorância supersticiosa na escola atualmente. Recente investigação científica diz não, há mais energia sendo adicionada. Em 1743 a 1724, Antonin Lavoisier diz, na natureza, comprovada, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Baseada nesta observação de ciência, em 1842, Robert Mayer estabeleceu a primeira lei da termodinâmica, nada se cria, nada se perde. Em 1850, depois de Cristo, Robert Clausius estabeleceu a segunda lei de termodinâmica. Tudo se transforma e se torna menos útil. Tudo está deteriorando. Então, nós vimos a primeira e segunda lei de termodinâmica. A primeira lei é a conservação de energia. A segunda lei é a disponibilidade de energia, depois de trabalhar, é menos. O que a Bíblia diz? Antiga inspiração das Escrituras diz, não há mais energia adicionada. Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2 diz que Deus concluiu toda a sua obra e Ele não precisa fazer mais nada depois dos 6 dias. Hebreus capítulo 4, quem quer ler? Hebreus 4, versículo 3. Ok? E Stephanie quer pegar Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12. E Ana quer pegar Isaías 51, versículo 6. Breno quer pegar 2 Pedro 3, 10 a 12. Antônio tem uma Bíblia lá. Apocalipse 21, versículo 1. Hebreus 4, versículo 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus diz. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Deus concluiu suas obras desde a criação. Então, desde a criação até agora, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente como as leis científicas falam. Stephanie, Hebreus 1, versículo 10 a 12. Como essas pessoas 2000 anos atrás sabiam dessa informação? Da primeira e segunda lei de termodinâmica. Toda a escritura é inspirada por Deus. Hebreus capítulo 1, 10 a 12. E também diz, no princípio, Senhor, que marchas fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles pertencerão, mas tu permanecerás. Eles perecerão, tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, tu os enrolarás como manto, como roupas. Eles serão trocados, mas tu permanecerás o mesmo, e os teus dias jamais terão fim. O que vai acontecer com os céus e a terra no futuro? Eles vão desaparecer, porque eles estão deteriorando, e um dia vai acabar o gás do sol, e tudo vai sumir, porque está deteriorando, não evoluindo. Que tal Isaías 51, versículo 6, escrito 700 anos antes de Cristo? Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, a minha retidão jamais falhará. Diz que a terra vai acabar um dia, está deteriorando. Agora pense sobre isso. Os ateus inicialmente diz que a terra não precisa de Criador porque é eterno. É impossível.
Por causa da primeira e segunda lei de termodinâmica, se fosse a matéria física sempre eterna, já teria desgastado tudo. Não ia ter nenhuma energia, nenhum hoje. Agora, por outro lado, nós temos nossos amigos da Igreja de Testemunho de Jeová, que diz que nós vamos viver no planeta Terra para sempre. É uma impossibilidade, porque é física e vai deteriorar. E por causa disso, vamos ver mais um pensamento de 2 Pedro 3. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudado. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. O que vai acontecer com os céus e a terra? Eles serão desfeitos, queimados pelo calor. E o que vai acontecer no futuro, quando toda essa matéria física vai deteriorando, de acordo com a segunda lei de termodinâmica? O que vai acontecer, Antônio? Apocalipse 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. O primeiro passou e vamos ter uma nova terra. Como será? Eu não sei. Quando acontecer, nós vamos ter uma nova terra, nova céu, que não é física e não vai ter leis de termodinâmica para deteriorá-la. Como esses escritores de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 3400 anos atrás, sabiam desta informação cientificamente perfeita, exata? Quando eles viviam numa época de ignorância supersticiosa, como eles sabiam? Toda a escritura é inspirada por Deus. Sabe, se pessoas tivessem lido a Bíblia, eles iriam descobrir muita coisa de tecnologia e ciência muito tempo atrás do que só recentemente. Outra pergunta: de onde vêm as doenças? De onde vêm as doenças? A antiga ignorância supersticiosa, nunca pensei nesse assunto. Ficam doentes, mas como? Na Idade Média, na Europa, tifo, cólera, lepra e a peste bubônica negra mataram 13 milhões de pessoas. Não entre os judeus, só entre eles, o restante, por causa da sua ignorância. Os judeus sabiam sobre lixo, esgoto. Eles tinham esgoto na rua, aberto. Moscas, lixo, porque queimar lixo, não. Os judeus não morreram porque eles sabiam sobre quarentena, nada de esgoto aberto, cobrir as fezes, Deuteronômio 23. Os judeus saudáveis. Mas a investigação científica diz germes e animais transmitem doenças. Em 1840, Ignaz Semmelweis, médico de Eslávia, as mãos antes com solução de cloro. Alguém sabe quem é esse Ignaz Semmelweis? Médico. Tem um hospital lá na colônia que tem esse nome, Ignaz Semmelweis. Ele falou para as pessoas: sabe, nós estamos com nossos hospitais bonitinhos. Antes de ter hospitais, todo mundo ganhou seu neném em casa. E a maioria dos nenéns sobreviveram. Mas agora que nós estabelecemos hospitais modernos com médicos e enfermeiras, deixe-me ler sobre isso. Nos anos ao redor de 1840, na Viena, Áustria, Ignaz Semmelweis causou uma comoção internacional. Ele exigiu que os médicos debaixo de sua autoridade lavassem as mãos antes de examinar outro paciente no hospital. Esta prática reduziu a difusão da febre infantil. Entretanto, esses doutores conseguiram que ele fosse despedido e o forçaram a sair da Viena. Hoje em dia, esses métodos de saneamento são rigidamente praticados em hospitais por todo o mundo. Os primeiros hospitais, muitas mulheres foram ao hospital para dar à luz. De cada 10 nenéns que nasceram no hospital,
10 morreram. De cada 18 nenês, 10 morreram. Não era assim quando a mamãe ganhou em casa, mas agora a maioria dos nenês estão morrendo, nascendo no hospital. Semmelweis diz, vamos começar a lavar as mãos. Ele está observando tudo no hospital. O padre toca o sino e nasce. Morre um nenê. Pare de tocar o sino. Não teve efeito. Ele começou a virar as mulheres de lado. Não teve efeito. Está observando os médicos. Estava aqui com uma mulher doente e tinha uma esponja, uma toalha cheia de sangue, lavou as mãos e ela morreu. Tem que dar à luz a esta mulher. Ele foi lá com essas mãos contaminadas, estava matando neném e nem sabiam sobre bactérias, germes, nada disso. Semmelweis, observando isso, diz: nós temos que lavar as mãos. Estragou tudo a receita da Ray lá. Não. Então você vai comer tudo sozinha? Okay. Eu compreendo. Quando ela quer comer essas coisas? Daqui a pouco, quando você terminar a aula, se algum dos meninos puder ir lá ajudar a trazer as formas quentes. Ok. Se alguém quer voluntariar. Ok. Me avise. Minha esposa está fazendo um presente de Natal. Rosquinha de canela feita em casa. É uma delícia. Vocês têm que ir embora rapidamente depois da aula. Vocês vão ficar uns 10, 15 minutos. Se vocês têm só 10, 15 minutos, eu vou encerrar a aula logo que ela aparece aqui com essa coisa. Ok. Com Semmelweis lavando as mãos e obrigando os outros médicos a lavar as mãos, só 1 em 6 bebês morreram agora. Ou ele reduziu drasticamente. Ou febre infantil. As autópsias que foram feitas desses mães e nenês que estavam morrendo descobriram pus debaixo da pele, do peito, nos olhos. Hospitais por toda a Europa tinham o mesmo problema. Toda a nação, estabelecendo hospitais, sofreu a mesma coisa. Se uma mulher ficou em casa com parteira, a morte caiu para 3%. Mas se ela escolheu o hospital, a chance de morrer aumentou muito. Finalmente, ele percebeu que os médicos que fizeram autópsias em mulheres mortas não lavaram as mãos antes de tratarem a mãe. Ele começou a pedir todos os médicos a lavar as mãos com cloro e água. Depois de cada exame, o resultado, as mortes caíram de 18% a 1% em 3 meses. Eles descobriram pela primeira vez, com ciência, germes. Vamos ver o que a Bíblia fala. Antiga inspiração por Deus das Escrituras. Germes e animais transmitem doenças. Vamos ler Levítico, capítulo 14, versículo 8 e 9. Quem está pronto? Levítico 14, 8 e 9. Abre para Levítico, nós vamos ler bastante lá. Levítico 14, 8 e 9. Augusto. Aquele que estiver sendo purificado lavará suas roupas, reparará todos os seus pelos e se banhará com água e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia reparará todos os seus pelos, o cabelo, a barba, as sobrancelhas, o restante dos pelos. Lavará suas roupas e banhará o corpo com água, então ficará puro. Lave, lave, lave. Que tal? Capítulo 11, 7 e 8. E o corpo, embora tenha casco fedido e dividido em 2 unhas, não rumina. Considerem-no impuro. Vocês não comerão carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres. Considerem-no impuro. Lave, lave, lave. Você pode ler isso em capítulo 3, capítulo 7, capítulo 13. Lave as mãos. É por isso que Anthony Flew, depois de ser derrotado
com muita compaixão por Thomas B. Warren, nosso irmão em Cristo, sobre a existência de Deus. Antony começou a ler Gênesis, Êxodo, Levítico e diz como Moisés, 3.400 anos atrás, sabia sobre bactéria. Ele ficou chocado. E é por isso que ele começou a investigar cada vez mais a Bíblia, até ele começou a crer no Deus Todo-Poderoso. Números capítulo 19, 11 e 12. Não só lave as mãos, mas o que diz lá? Números 19, 11 e 12. Quem tocar num cadáver humano ficará impuro durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água no 3º e no 7º dias, então estará puro. Mas se não se purificar no 3º e no 7º dias, não estará puro. Então eles lave. E lave as mãos com uma água especial. Deuteronômio 23 fala sobre lavar também. Vamos falar sobre este lava as mãos com água especial. Números 19, 16 a 18. O que diz? E todo aquele que sobre a face do campo tocar a algum que for morto, pela espada ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. E um homem limpo tomará isopo, e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. Eles pegaram isopo, eles pegaram as cinzas da oferta, misturaram. Deus deu uma receita de como fazer sabão antibacteriano nos dias de Moisés. Leia na tela comigo. A maioria sabe que sabão com hidróxido de sódio é feito com as cinzas de gordura de um animal. Dona Palmira faz em casa o tempo todo em Guarapuava. Mas Deus também falou de como aplicar o sabão com a planta isopo, que hoje sabemos que tem propriedades antifúngicas. Essas instruções foram dadas para a purificação de alguém que tocou numa pessoa morta 3.240 anos antes que soubéssemos sobre bactéria e vírus no século XX. Como Moisés sabia disso? Toda a escritura é inspirada por Deus. O pré-conhecimento científico exato é uma prova de inspiração da Bíblia. Esses caras escrevendo em uma época de ignorância supersticiosa, de jeito nenhum podia saber disso. Só para vocês terem uma ideia do que o planta isopo, com as propriedades antifungos, essa é parecida planta. Em Levítico capítulo 17, 15, ensina que um animal que morreu naturalmente não deve ser consumido por humanos. Sei lá, olhando no quintal, a vaca morreu. Vamos fazer um churrasco. Por quê? Morreu a vaca. Por quê? Bactéria está crescendo dentro do animal morto, sem o seu sistema imunológico para matar a bactéria. Hoje o governo proíbe animais que morreram naturalmente ser vendidos para comer. Por quê? Talvez o animal morresse de uma doença de raiva ou de outra doença comum. Como Moisés sabia disso? Outra pergunta, de onde vêm os bebês? De onde vêm os bebês? Será que a Dumbo e a cegonha traz o nenê? Uma antiga ignorância supersticiosa diz é o sêmen masculino. Well, quase. Em 350 a.C., Aristóteles, o grande cientista da época, diz que somente o homem carregava a semente e a mulher era só um lugar para o feto se desenvolver. Investigação recente científica diz machos e fêmeas possuem a semente da vida. Em 1865, Gregory Mendel estabeleceu a lei de ciência da hereditariedade. Em 1902, Walter S. Sutton deu uma hipótese dos cromossomos X e Y, foi comprovado em 1905.
Um oferece o X, outro oferece o Y. Se oferece um X e um Y, você tem um filho. Se você oferece um X e um X, você tem uma fêmea. A antiga inspiração das Escrituras diz: machos e fêmeas possuem a semente da vida. Gênesis capítulo 3, 15. O que diz lá? Gênesis 12, versículo 7. Stephanie, Gênesis 12, 7. Augusto, Gênesis 3, 15. 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Primeira profecia sobre Jesus. Eva vai ter um descendente. Sabe qual é a palavra grega? Semente. Esta é a portuguesa ainda. Esperma. Semente, descendente. A semente da mulher. E Gênesis 12, versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei a esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Então Abraão também tem uma descendência. Outra pergunta: qual é o propósito de sangue em nossos corpos? A antiga ignorância supersticiosa diz: o sangue deve ser o problema. Em 1799, George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, morreu pelo processo de sangramento aplicado pelos médicos. George Washington está doente, sangue deve ser o problema. Vamos sugar um pouquinho de sangue e ele vai sarar. Eles mataram o presidente. Recente investigação científica diz: a vida está no sangue. Em 1637 d.C., com a invenção do microscópio, foi visto que as células do sangue vermelho carregam oxigênio dos pulmões para todas as partes do corpo, fazendo a vida possível. E vocês podem dar uma olhada para saber como é o transporte do sangue. Entrando, saindo, entrando vida, saindo esgoto, entrando, saindo, entrando vida, saindo exausto. A antiga inspiração das Escrituras diz: a vida está no sangue. Diz Levítico 17, 11 e 14. Como Moisés sabia que a vida está no sangue? Toda a Escritura é inspirada por dia. Este é o final da apostila. Eu tenho mais 11 ou 13 que não estão. Tipo, como construir um navio grande? Eu não sei. Nós devíamos parar, né? Está na hora de parar. Será que aquelas rosquinhas de canela estão prontas já? Alguém avisou? Sim. Já está pronto, só que ela vai esperar a aula acabar para poder ir aos nossos. Ok. Eu posso acabar a qualquer momento. Deixe-me dar este último aqui e nós vamos encerrar, porque eu posso falar mais uma hora. E mais e mais. Vocês já ficaram impressionados com o conhecimento da palavra de Deus? Na época de ignorância supersticiosa, a palavra de Deus é pura verdade. Pura verdade. E verdades são absolutas. E como eletricidade, e como antibióticos, e como gravidade, se você obedece às regras, você vive. Se você quebra as regras dessas verdades absolutas, o que vai acontecer com você? Morte. A Bíblia é pura verdade, é uma verdade absoluta, tem regras. Se obedeça, viva eternamente. Se desobedece, Deus vai te eliminar no castigo eterno. Esta é a realidade de inspiração da Bíblia. Deixe-me falar este último porque é super interessante e nós vamos encerrar por hoje. Mesmo que tem uma tonelada de outras coisas tão gostosas para falar. Como construir um navio grande, estável, que carrega uma carga pesada e não quebra nas ondas fortes? Ou na antiga supersticiosa diz: nós não sabemos. Então eles construíram barcos pequenos. E cada vez que eles tentaram construir um barco grande, ele quebrava no meio pelas ondas grandes. Então eles só andavam nesses barcos pequenos.
Mas recente investigação científica diz: nós sabemos como construir um navio enorme. A proporção científica que funciona é 30 de comprimento, 5 de largura, 30 de altura. Comprimento 6 vezes a largura, 10 vezes a altura. Então, em 1843, Isambard Brunel, na Grã-Bretanha, construiu um barco imenso que é estável, carrega um peso enorme e não quebra nas ondas. De onde ele pegou a ideia? Ele leu a Bíblia e a proporção ele tirou das dimensões da arca. 300 côvados por 50 côvados por 30 côvados. Ou você pode fazer os côvados aqui com as medidas em metros na nova versão internacional. Deus diz: faze uma arca de 300 côvados, seu comprimento de 50 de largura e a altura de 30. Então as proporções, não importa o tamanho do barco, 30 por 5 por 3. Então, desde que ele conseguiu fazer isso, e ele já reconstruiu a arca nos Estados Unidos, que eu já visitei, foi maravilhoso. Os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, construíram uma frota de navios com a proporção 30 por 5 por 3 e tiveram sucesso. O exemplo é desse navio, o SS Jeremiah O'Brien, que está no São Francisco até hoje. Isambard Brunel e os Estados Unidos aprenderam a proporção perfeita de construção de navios de Noé e da Bíblia. Noé aprendeu de quem? Noé aprendeu de quem? Toda escritura é inspirada por Deus. Este livro não é produto humano. Este é um livro que veio da mente de Deus e ele usou humanos para registrar com exatidão. E se nós tivéssemos tempo na próxima aula, como eu já demonstrei antes no intervalo hoje, a Bíblia foi preservada com exatidão. Tem muito mais. Nós vamos encerrar. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. Que Deus abençoe vocês em cada passo da vida.